Fala galerinha do sétimo C, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aí nas penúltimas aulas de geografia, remotamente, um ambiente muito legal de se estudar, viu galera? Essa aula 3, pessoal, é referente à aula que eu já coloquei para vocês no quadro aquele dia na sala de aula. Vocês, inclusive, já copiaram o objetivo, tá? Só que nessa aula eu vou explicar para vocês essa aula, né? Esse esqueminha que eu fiz de tópicos, tá bom? O objetivo da aula é discutir como os processos produtivos, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos socioambientais e influenciam nas relações de trabalho e na distribuição de riquezas em diferentes lugares. Pessoal, esse tema na sua aula vai falar sobre o consumo, tá? Sobre a produção em massa de produtos, tá bom? E sobre a geração, né, de poluentes, né, de lixo, de resíduos. A gente já sabe, é um tema que vocês já têm na cabeça, um conhecimento prévio, então vai ser mais fácil o procedimento, tá? Eu vou pegar uma canetinha aqui e vou ir grifando para vocês, tá? Os processos produtivos, ó, marca aí, a circulação e o consumo de mercadorias impactam o meio ambiente e as relações sociais em várias formas. Então, a primórdia, a gente tem que entender isso aqui, galera, ó. Os processos produtivos, a circulação e o consumo excessivo de mercadorias impactam o meio ambiente. Vamos entender isso? Quando a gente fala de consumo, a gente já tem na ideia que a gente vive numa sociedade do consumo, certo? Nós, toda a sociedade, consumimos em excesso. Tudo aquilo que a gente consome gera um resíduo ou um lixo. A gente já sabe a diferença desses dois. E esse resíduo, ele vai para locais inapropriados, como por exemplo, olha a imagem do lado. O lixo, né, o resíduo vai para o rio. Então aí a gente tem uma poluição dos rios e isso é péssimo. Então quanto mais consumo a gente tem, mais geração de resíduo e mais lixo a gente vai gerar. E consequentemente, pessoal, quanto mais eu consumo, mais a indústria lá em cima vai produzir. Então, por exemplo, se a sociedade come mil salgadinhos Ruffles, 1000 salgadinhos Ruffles, batata ondulada, a indústria vai ter que produzir 2.000 pacotinhos de salgados. Por quê? É uma demanda. A indústria ela vai demandar aquilo, tá? Ela vai produzir em alta escala. E quando eu falo desse processo produtivo, eu estou falando de um processo produtivo alto, muito alto, tá? Gerado pelo consumo. Então é aquela lógica de pensamento, galera. O resíduo, o lixo que é gerado por nós, ele vem do nosso consumo exagerado. A produção em massa de produtos vem do nosso consumo. Se a gente parar de consumir amanhã, eu tenho certeza que a indústria vai parar de produzir. Porque ela só produz em massa porque a gente consome muito. E isso vai impactando o nosso meio ambiente, a nossa natureza, como por exemplo a nossa foto aí mostra os rios poluídos. Florestas também são totalmente devastadas, poluídas também. Né? Pessoal joga garrafa PET nas florestas, isso vai impactando o meio ambiente. Eu comentei com vocês que uma garrafa PET dessa demora em média 100 anos para se decompor. E isso na natureza vai gerando algumas consequências. Tá bom, pessoal? Vamos grifar aqui, eu vou pegar o vermelho para se diferenciar. A produção em massa pode gerar poluição. Poluição atmosférica, como o aquecimento global, tá? A queima do carbono, a queima de combustíveis fósseis como petróleo, gasolina, vai gerar um gás e esse gás é poluente. Então a gente tem uma questão de poluição atmosférica e isso que vai causar
o aquecimento global, tá bom? Nós temos o desmatamento de florestas por conta de indústrias, né? E nós temos aí a extração de recursos naturais. Por exemplo, para a fabricação de um celular, galera, é extraído mais ou menos 10 tipos de minerais: prata, ferro, estanho, cobre. Tudo isso vai na composição do celular. Então, para que a sociedade, para que a indústria produza 1000 celulares, eles têm que extrair do solo quase 3.000 minerais. Então, observar o impacto que isso causa na natureza, causa na poluição atmosférica, causa na poluição do nosso ar, porque quando a gente respira, o nosso ar aqui é puro. Quando você vai lá para São Paulo, aquele ar que eles respiram é totalmente poluído pelas fábricas. Então, a gente percebe essa poluição no nosso dia a dia, tá bom? Quando eu falo, pessoal, de circulação, eu vou pôr o rosinha aqui. Quando eu falo de circulação, roxo, quer dizer, né? Rosinha não, é roxo. Quando eu falo de circulação global, né, de produtos, é quando eu falo da seguinte forma: o produto, ele é produzido em Belém do Pará, certo? Como que ele vai parar em Casa Branca se ele é produzido em Belém do Pará? Transporte de caminhões, transporte de navios, de cargas. Então, quando a gente tem essa circulação de transporte, de carga, de mercadoria, a gente tem um meio de transporte. E a gente já estudou isso. Por exemplo, quem que transporta soja? Quem que transporta pacote de arroz? Quem que transporta pacote de feijão? Quem que transporta pacote de salgadinho? Caminhão. Então, quanto mais caminhão a gente tem na estrada, quanto mais caminhão a gente tem na rodovia, mais aumento de emissões de carbono. Porque, como eu disse, galera, a gasolina, o petróleo, o óleo diesel, eles queimam no motor do caminhão ou do carro e gera um gás que vai poluir o ar, que vai poluir a atmosfera, tá? E isso vai afetar o clima, porque aí a gente está falando do aquecimento global, tá? Então, essas emissões de carbono, elas intensificam o nosso clima, tá? Intensificando o aquecimento global, tá, pessoal? Eu vou passar aqui no próximo slide, que a gente vai falar um pouco sobre as condições de trabalho. Pensa comigo, quando a gente tem uma produção em larga escala, ou seja, uma produção de uma grande quantidade de produtos, a gente tem que ter trabalhadores fazendo isso, certo? O que acontece quando a gente tem uma fábrica que produz muito? Geralmente os trabalhadores, eles trabalham longas jornadas de trabalho. Então, eles, por exemplo, eles trabalham 15 horas por dia. Só que quando eles vão receber, eles recebem baixos salários. Olha que coisa, né? Como que funciona o capitalismo hoje em dia? Quando eu falo dessa relação, dessas condições de trabalho, eu estou falando dos países da Ásia. Vou dar um exemplo para vocês, o Vietnã. O Vietnã é assim, galera. O pessoal lá trabalha nas indústrias, eles ganham um salário pequenininho, baixo, e trabalham quase 20 horas por dia. Porque lá no Vietnã, a produção é em larga escala. Por exemplo, a China. A China, ela produz tudo que ela vende, tá? Então, por exemplo, a gente acha produtos chineses em todos os lugares, certo? Quanto mais a gente consome, mais a China vai produzir, mais os trabalhadores vão receber salários menores e trabalhar longas jornadas de serviço. Então, quando eu falo da relação de trabalho no capitalismo, eu estou falando de baixos preços, tá? de produção, tá? De salários e poucas proteções.
tá? O trabalhador ele não tem proteção nenhuma, tá? E outra coisa, esses produtos aí que eles vendem, que eles exportam, são produtos com preços baixos. Por isso que eles trabalham, eles produzem em alta escala. Por exemplo, a matéria-prima do celular, lá nesses países da Ásia, são matérias-primas baratas. Então, para eles produzirem mais celulares, é melhor. Não é verdade? Por exemplo, aqui no Brasil, a matéria-prima que vai dentro do celular é muito cara. Então, compensa para o Brasil produzir celular? Depende, né, do consumo. Se o consumo é muito alto, se o consumo é muito baixo, tá certo? Então, esse cenário que eu acabei de explicar para vocês, ele amplia a desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade de renda, de dinheiro. Poucos trabalhadores, por exemplo, poucos empresários têm muito dinheiro e muitos trabalhadores não têm nada, não tem um prato de comida, porque não tem dinheiro. Então, a gente entende que a desigualdade econômica acontece aí. Poucos têm muito e muitos não têm nada, tá? Então, isso acontece muito no Brasil, isso acontece muito nos países latinos aí, Venezuela, Colômbia, isso acontece muito nos países da Ásia, tá? Então, aí a gente vê uma imagem muito importante, muito impactante, que são indústrias, né, emitindo gases poluentes, tá? Olha aí que impactante. Toda essa fumaça que sai das chaminés das indústrias, elas vão contaminar o nosso ar, vai contaminar a atmosfera, tá? E essa imagem é uma imagem do capitalismo. Porque se a indústria está produzindo muito, é porque o consumo está muito. É a sociedade do consumo hoje em dia. Se a sociedade do consumo consome demais, as indústrias têm que produzir em larga escala. E isso vai ocasionando em grandes consequências ambientais, tá? Vários ecossistemas estão sendo destruídos, como, por exemplo, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica. São matas, né? São florestas do Brasil que estão sendo devastadas por conta do quê? Por conta das indústrias, por conta do alto consumo. Por que hoje no Brasil nós temos uma grande quantidade de lixo que vai para locais abertos? Os famosos lixões. Porque a população gera muito lixo. Então, a importância da reciclagem do resíduo é muito importante. A importância da reciclagem ela é de extrema valia para o combate aí dessas consequências. Tá? O separar resíduos de lixo é de extrema importância. Tá? Pessoal, então é uma aula rápida explicando isso para vocês. Eu trouxe aqui um exercício da prova paulista de vocês do 7º ano. Tá? Então a gente aí tem uma imagem de um planeta com várias indústrias aí, inclusive de petróleo. E a gente sabe que o petróleo ele é extraído da Terra. Então, ó, o planeta Terra está aqui, né? O petróleo, eles enfiam tipo um braço mecânico, extrai todo o petróleo lá do interior da Terra. E isso vai ocasionar no quê? Num impacto ambiental muito grande, tá? Então, essa imagem retrata muito isso. Vamos ler. A imagem retrata problemas ambientais causados pela indústria do petróleo em nosso planeta. Esses impactos foram ampliados pelas revoluções industriais. Lembra que eu disse para vocês, lá na história, teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta revolução industrial? Tá? Sendo evoluída ao longo do tempo. Então, é isso. A evolução da indústria, ela ocasionou nesse impacto muito grande, tá? Então, isso é ocasionado pela Revolução Industrial. Nós hoje, galera, estamos vivendo a quarta Revolução Industrial. Imagina o impacto que
que não gera na nossa vida. Vamos ler as alternativas? A introdução da agricultura regenerativa se caracteriza pela melhoria da saúde do solo. Não tem nada a ver com solo, não tem nada a ver com agricultura. B. Ao descarte inadequado de resíduos sólidos, emissões de gases poluentes, contaminação das águas dos rios e dos oceanos. O que eu falei no início da aula? Descarte de resíduos, emissões de gases poluentes na nossa atmosfera, poluições dos rios, dos oceanos. Então, se vocês observarem, a imagem já entregou a resposta, tá? A questão é a certa, é a B. Eu acabei de falar para vocês sobre as emissões, poluições dos rios. Então, quando vocês verem isso no Saresp, um planeta todo devastado, pode ter certeza que é poluição dos rios, que é emissão de gases poluentes, que é aquecimento global. Tá bom, pessoal? Para vocês verem que essa questão não é o bicho-papão, é uma questão fácil. Tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? Eu vou enviar agora para vocês, eu acho que 3 exercícios referentes a esta matéria. Eu quero que vocês copiem essa questão aí da prova paulista no caderno, que aí quarta-feira, não, acho que quarta-feira não vai dar tempo. Na semana que vem eu vou dar visto. Tá certo, galerinha? É essencial que vocês façam os exercícios. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.